Okay. Boa noite a todos. Boa noite. O meu assunto hoje é aquele que foi o primeiro a tentar fazer uma restauração do Império Romano do Ocidente, Carlos Magno. Além da restauração, ele também realizou um renascimento, que seria uma tentativa de voltar à cultura clássica romana, obviamente já agora com olhares cristãos, como o catolicismo romano, e uma valorização da Igreja Católica, principalmente da figura do Papa. Aqui a primeira imagem que eu coloquei é a própria coroação do Carlos Magno, em 800, no dia de Natal, 25 de dezembro de 800, ele foi coroado pelo Papa Leão III em Roma. A ideia da palestra ela veio justamente da leitura desse livro, que é Vita Caroli Magni, a vida de Carlos Magno, do Enardos, que foi um estudante, um intelectual que viveu na corte de Carlos Magno. Ele participou desse renascimento carolíngio e, um pouco depois da morte de Carlos Magno, já no reino de seu filho Luís, ele escreveu uma obra sobre, uma biografia mesmo sobre Carlos Magno. E é uma biografia que ela aborda não só a questão política, ela começa muito abordando a questão das guerras, a questão da expansão do Império Carolíngio, que Carlos Magno ele pega o império do pai dele e devolve com o dobro do tamanho. Mas ele também aborda vários aspectos interessantes, como a própria vida privada de Carlos Magno, a questão os hábitos, os gostos dele, a relação com a família, até os hobbies, assim por dizer, de Carlos Magno. E como é um contexto de renascimento, ela é uma obra que ela busca muito o passado. A inspiração do Enardos para escrever essa obra é o Suetônio, os 12 Césares. E como os livros da Antiguidade, eles são muito sintéticos. Por exemplo, esse livro você consegue ler numa tarde. O que ele chama de capítulo, por exemplo, são parágrafos. Então eu consegui abordar aqui para a palestra em mais ou menos 50 minutos. Dá para abordar o livro inteiro com bastante detalhes. Antes de falar do livro propriamente, vou falar um pouco sobre o autor. O que se sabe dele é que ele vem da parte do Império Carolíngio, que na época, que hoje seria a Alemanha, mais ou menos o sul da Alemanha. E sobre a sua infância, o que se sabe é que ele foi um jovem que ele não tinha grandes aptidões para andar a cavalo, atividades físicas de forma geral, e os pais logo viram essa vocação que seria ou para a carreira sacerdotal ou para uma carreira mais intelectual. E logo mostrou grandes habilidades intelectuais nos estudos e entrou para a corte de Carlos Magno em 791. Lembrando que Carlos Magno ele é de 742, então ele já conhecia um Carlos Magno mais maduro, de mais ou menos beirando os 50 anos. E ele participa da escola real, que era na época dirigida por Alcuino, que é a grande figura do Renascimento Carolíngio. Ele, tanto, não só de maneira intelectual, mas ele aconselhava Carlos Magno em vários assuntos de política, tanto que foi ele que aconselhou Carlos Magno em 800, seguiu o conselho do Papa e ia até lá para ser coroado. E além desse talento intelectual, também parece que ele tinha um talento também para construção e arquitetura. Algumas coisas ele construiu. Hoje nós não sabemos exatamente o que, mas isso é mencionado. E ali eu coloquei uma figura que é a única estátua, se não me engano, ela está em alguma cidade do sul da Alemanha, não lembro qual, em algum mosteiro, que é a única estátua que existe do Enardo. E sobre o livro que ele escreveu, o De Vita Caroli Magni, ele é um livro que ele é extremamente baseado no livro de Suetônios, os 12 Césares, como eu havia dito um pouco antes, principalmente o livro sobre Augusto, Divus Augusto. E esse livro ele foi muito questionado a confiabilidade dele, porque ele é um livro que ele é escrito na corte de Carlos Magno um pouco depois da morte dele, é escrito na época de Luís, o filho de Carlos Magno, e com o aval, tanto que ele termina com o aval do Luís o Piedoso. E muitos questionavam se não tinha uma censura, alguma coisa a mais. Mas hoje a maioria dos historiadores tem uma visão muito positiva do Vita Caroli Magni, que seria uma fonte imprescindível, e tanto que ele foi modelo para vários outros livros de reis medievais que iriam seguir.
Então, primeiramente, o livro inicia falando um pouco sobre a genealogia de Carlos Magno. O que é importante aqui que eu queria ressaltar... Deixa eu ver isso. Rodrigo, você sabe como é que é? Monteiro O que é importante aqui para a gente é, primeiro, Carlos Martel, que era o avô do Carlos Magno, que participou da famosa Batalha de Tours, que foi o primeiro confronto ali entre os europeus e os muçulmanos ali na Península Ibérica. Depois, o filho de Carlos Martel que é o Pepin o Moço, que é o pai de Carlos Magno, que ele tinha um irmão, no caso o reino foi passado para ele e o irmão, Carlomano. Só que Carlomano decidiu ser monge. Hoje algumas pessoas questionavam se isso foi uma maneira do próprio Pepin de despachar o irmão para poder comandar o reino sozinho, mas parece que foi uma vocação sincera. Ele foi ser monge lá em Monte Cassino, no caso. E depois, quando o reino, o reino dos francos, ele é passado para Carlos Magno, seu irmão Carlomano, que tinha o mesmo nome do tio, o Carlomano ele falece por questões misteriosas, por alguma questão de saúde misteriosa, e o reino em si fica nas mãos de Carlos Magno. Então isso foi também uma forma que a gente pode ressaltar que ajudou que Carlos Magno fosse o herdeiro solitário de um reino tão grande. E para ele também foi uma coisa boa, porque ele já estava começando a ter vários confrontos com seu irmão. Depois eu vou mostrar um pouco mais por causa da questão dos lombardos e tudo. Bem, uma coisa que é ressaltada no livro é que é muito difícil obter qualquer informação sobre a infância de Carlos Magno. Lembrando que Carlos Magno ele é mais ou menos de 742, e esse livro é escrito mais ou menos 820. Então, Renato já começa falando, olha, eu não tenho como falar sobre a infância de Carlos Magno, porque qualquer pessoa que o conheceu na infância já faleceu há muito tempo. Então, isso não tem nenhuma importância. Logo depois ele já começa a falar de várias guerras. E eu trouxe um vídeo aqui que vai mostrando a expansão do Império Carolíngio ano por ano, vai ficando melhor para mostrar. Então eu vou pular essa parte e depois eu vou voltar. E depois de falar das campanhas militares, ele entra na questão da vida conjugal e amorosa do Carlos Magno, que era bastante conturbada. Primeiro ele teve uma relação amorosa que não era legal, era um concubinato. Ele se casou com uma princesa lombarda, que era filha do rei lombardo Desidério, ela se chamava Desidéria, em homenagem ao pai, e logo ele a repudiou, ele fez um divórcio. O casamento não durou nem um ano. Tanto que esse casamento vai ficar um pouco também as questões militares dele, porque isso causou a ira do pai da moça, do reino dos lombardos, e isso vai explicar por que ele invadiu também ali a região. Uma coisa que o Enardos ele ressalta é a admiração que o Carlos Magno tinha pela mãe, mas isso fica um pouco confuso, porque ele fala que Carlos Magno sempre cuidou da mãe mesmo depois da velhice, ele sustentava ela, mas a gente sabe que logo a partir da morte do irmão de Carlos Magno, Carlomano, que era mais para o lado dos lombardos, a mãe foi morar em uma espécie de outro castelo. Então fica meio subentendido que havia alguma desavença entre eles. Tanto que quem recomendou esse casamento que ele repudiou, logo por um ano de casado com a princesa lombarda, foi a mãe. E o Papa, no caso, era contra. E também fala muito sobre a educação e a importância dos filhos. O Carlos Magno era muito próximo dos filhos e desde pequeno ele já colocou eles para estudar na época que se chamava das artes liberais, o trivium e o quadrivium. No caso, o trivium é a retórica, lógica e gramática, né? E principalmente o trivium, o quadrivium já era uma coisa mais avançada, e ele não entra tanto em detalhes, mas provavelmente eles tiveram alguma educação no trivium. E ele fala também que eles tinham um hábito sempre, se os filhos estivessem em casa, sempre jantavam juntos. E uma coisa que ele chama a atenção é que Carlos Magno era extremamente ciumento com as filhas dele, tanto que ele nunca deixou nenhuma filha casar. Todas moravam no seu palácio
e curiosamente ele deixava que elas tivessem amantes, relações amorosas com outros homens, e ele era até um pouco cético quando alguém chegava para ele e falava, nossa, sua filha está com um cara lá, um outro rapaz e tal, tal. Ele falava, não, isso não é possível que a minha filha esteja fazendo essas coisas e tudo. Tanto que elas mantiveram várias relações dentro do palácio, dentro daquela corte, e Carlos Magno, ele até cuidava bem, ele dava presentes para os filhos que elas tiveram com seus amantes, mas logo que Carlos Magno morreu e o filho dele, Luís Piedoso, assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi literalmente despachar as irmãs para conventos. E ele fala também que a única vez que ele viu o Carlos Magno chorar foi ou quando morria um filho dele, ou quando algum filho morreu, ou quando o Papa Adriano morreu, que era uma pessoa que ele tinha uma estima muito grande. Tanto que o Papa Adriano é um dos motivos porque ele marcha através dos Alpes para invadir o reino dos Lombardos e restaurar o prestígio do papado. Aqui é uma figura, a primeira ali à direita é a do Papa Adriano, primeiro, e embaixo uma figura de Carlos Magno, de certa forma, instruindo o filho dele, o Luís Piedoso, que viria a assumir o Império Carolíngio. Bom, durante o reinado de Carlos Magno, o Império, ele teve que enfrentar várias conspirações e traições, porque diversas vezes ele estava em campanhas e ele não tinha um contato muito grande com o que estava acontecendo na capital, ali em Arnhem. E uma das conspirações que o Enário relata no livro foi uma conspiração de um filho dele bastardo, que tinha algum retardo mental, alguma deficiência física, ele não entra muito em detalhes, e algumas pessoas ali na corte começaram a colocar ideias na cabeça dele para ele tomar o poder, enquanto o pai dele estava em alguma campanha militar. Só que Carlos Magno consegue chegar a tempo à capital, suprime esse movimento e manda o filho para um mosteiro. E outra coisa que ele ressalta é que Carlos Magno tinha uma profunda admiração por estrangeiros. Ele mantinha vários estrangeiros na sua corte, de todas as origens, pessoas assim, até da Pérsia, do mundo árabe, do Império Bizantino, eslavos, os outros povos germânicos, escandinavos. E parece que não raro eles causavam problemas naquele reino. E Carlos Magno fazia uma certa vista grossa, ele tentava apaziguar, mas sempre mantendo os estrangeiros, que ele tinha uma admiração muito grande por eles. Ele sempre tentou buscar um relacionamento muito bom com outros reinos e impérios. Tanto que Renato cita isso também, que ele chega a receber um elefante do califa de Bagdá. Lá de Bagdá até mais ou menos ali na Alemanha e na França, ele consegue enviar esse elefante. Mas os gregos, o que o Renato chama como grego, que seria os cidadãos ali do Império Bizantino, eles tinham até uma frase para falar dos francos. Eles falavam que os francos eram bons amigos, mas péssimos vizinhos, porque eles tinham toda essa coisa de boa vizinhança mesmo, mandavam presentes e tudo, mas frequentemente havia conflitos entre eles, porque não sei se fica claro hoje, ali onde que era a Itália, depois eu vou mostrar um gráfico, mas bem para o sul da Itália, o Império de Carlos Magno fazia fronteira com o Império Bizantino. Então era uma região de bastante conflitos, ele também fazia fronteira ali mais ou menos por onde que é a Croácia hoje. Bom, ele também deixa para a gente uma descrição muito clara em relação ao físico e os hábitos de saúde de Carlos Magno. Eu vou ler aqui um pouco. Seu corpo era grande e forte, alto, mas não desajeitado, sendo que sua altura era equivalente a 7 vezes o comprimento do seu próprio pé, levando em conta que o pé de um homem geralmente varia de 25 a 30 centímetros, é bem provável que Carlos Magno beirava algo como quase 2 metros de altura. O topo de sua cabeça era redondo e seus olhos eram grandes e penetrantes. Ele tinha lindos cabelos brancos e sua expressão era viva e alegre, de modo que, seja sentado ou de pé, sua aparência era digna e impressionante. Bom, e
Outra coisa que ele fala é que Carlos Magno, durante a vida toda, teve uma excelente saúde. Mas, lá para o final da vida, ele começou a apresentar febres, né? Na época a medicina não era tão desenvolvida, então o que é relatado mesmo é a questão das febres, e ele se tornou manco também, mais para os 60 anos de idade. E uma coisa interessante é que o Carlos Magno ele não gostava muito de confiar em médico. Ele tinha, não raro, vários conflitos com os médicos. E o Enardo cita por quê. É uma coisa curiosa, porque com a nossa visão de hoje, Carlos Magno tinha razão. Pelo menos o que a gente entende de nutrição hoje. Porque Carlos Magno ele gostava muito de carne assada. E os médicos falavam, não, você tem que comer carne frita. E hoje a nossa concepção é justamente o contrário. O mais saudável seria assado, porque frita entra muito mais em contato com gordura, com óleo. E Carlos Magno já ia contra os médicos que recomendavam para ele comer carne frita. E durante toda a vida ele praticou muito exercício, ele, principalmente questão de andar a cavalo e caça, eram os grandes hobbies dele, assim por dizer. E um hábito que ele tinha muito eram banhos. Na corte dele havia vários banhos que ele chamava não só a família, mas outros membros ali membros do corpo mais intelectual, ali como Alcuino, dos próprios membros do Renascimento Carolíngio, e para esses banhos. Isso é uma coisa curiosa, porque muita gente acha que na Idade Média ninguém tomava banho, né? E outra coisa que caracteriza Carlos Magno bem é que ele era muito modesto na forma de se vestir. Tanto que isso é relatado no livro, que não havia tanta diferença da forma dele de se vestir e de um plebeu. Ele fala exatamente isso. Que Carlos Magno, a única vez que ele se vestiu de uma maneira melhor foi justamente na coroação dele, pelo Papa Leão III, em 1800. Bom, Carlos Magno também desprezava a questão da embriaguez. Ele via como uma fraqueza do homem chegar ao ponto de se embriagar, beber ao ponto de se embriagar. E ele bebia de uma maneira mais moderada e ele não gostava de jejuar. Ele falava que jejuar enfraquecia. E ele não tinha hábitos também de realizar grandes banquetes. Eram bem raros os grandes banquetes na corte dele. Em geral eram refeições mais modestas. E ele tinha um sono bastante leve à noite, e ele tinha o hábito de dormir durante o dia, algo semelhante ao que a gente chamaria de siesta hoje, que ele dormia à tarde depois do almoço. Enardo até cita que Carlos Magno tinha o hábito de deitar sobre uma árvore, tirar as botas e dormir durante algumas horas depois do almoço. Agora que vem a parte do livro que mais me chamou a atenção, porque pelo menos quando eu estava no ginásio no Brasil, se ensinava que Carlos Magno ele era um bom exemplo da degradação intelectual da Idade Média, porque você estudava, por exemplo, César escrevia, Augusto, eles tinham grandes noções intelectuais, eram pessoas estudadas, e citavam Carlos Magno como um rei analfabeto. Mas ninguém nunca falava o que o próprio Renascimento Carolíngio, o próprio movimento intelectual que ele propagou, fez com ele. Que provavelmente ele até uns 20, 25 anos não sabia ler, não sabia escrever, e ele recebia aulas de Alcuino, que é o braço direito dele, eu já comentei aqui, e dessas aulas ele acabou, pelo menos da maneira que o Enardo cita, que ele conseguiu aprender latim e falava latim tão bem quanto a língua materna. E ele tinha uma grande admiração pelo espírito de Santo Agostinho, tanto que frequentemente quando ele estava jantando, ele gostava que as pessoas lessem para ele Santo Agostinho. Ele gostava muito da Cidade de Deus, especificamente. E o Renato fala que ele era uma pessoa muito eloquente, ele tinha uma capacidade muito grande de retórica, de se expressar em discursos, e que, como eu já havia falado, ele aprendeu muito bem o latim, e o grego ele chegou a ter uma compreensão razoável. Lembrando que nessa época do Renascimento Carolíngio, para eles, o grego ainda não tinha sido perdido. Quando a gente vai um pouco mais na frente da Idade Média, por exemplo, São Tomás de Aquino nunca estudou grego. Mas nessa época, para eles, grego era um conhecimento bem comum, bem acessível. Tanto que quando, na frase que eu citei anteriormente, que Enardo fala que
os bizantinos, os gregos tinham o hábito de dizer que os francos eram bons amigos, mas péssimos vizinhos, ele cita no texto original em latim, ele cita a frase em grego, especificamente. E o Carlos Magno, além de ter aprendido latim e noções básicas de grego, ele também recebia lições muito frequentes de astronomia dialética e retórica do seu mestre Alcuino, e também de outros mestres. Agora ele tem um parágrafo que ele vai citando mais ou menos, mas são pessoas que não têm tanta relevância hoje, que eram, por exemplo, mestres em outras artes, Carlos Magno. Mas só que ele fala que Carlos Magno ele fracassou em aprender a escrever, que já aquela coisa de ser guerreiro, né, pegar em armas mesmo, a mão mais rígida. E aqui eu achei uma assinatura, eu acho que deve ser provavelmente a única coisa que nós temos hoje em dia do que seria um manuscrito de Carlos Magno, que é Sinho Carolus, o signo dele KLS, Caroli Gloriosissimi Regis, de Carlos o Glorioso Rei. E uma coisa também que ele fala nesse capítulo, que Carlos Magno ele adquiriu uma admiração tão grande pelo conhecimento, pelo estudo, que ele, como ele tinha um sono leve, ele mantinha umas placas com escritos, principalmente Santo Agostinho, que ele levantava à noite, ele lia um pouco, estudava um pouco, depois dormia, voltava a dormir. Pedro, qual que era a língua materna dele? Isso que eu fico em dúvida, seria mais ou menos o que seria o francês antigo. Francês antigo, aquelas coisas que a gente chama de língua dóica, né? Língua do Rio, agora eu não lembro exatamente de qual delas seria. E um francês antigo, porque ele era daquela parte mais francesa do Império, se eu não me engano, mas mais para o leste, por exemplo, já seria uma coisa dos dialetos alemães. Porque não tem como... Ninguém sabe onde ele nasceu, né? Não se sabe, né? Estima-se que seja Arren, justamente porque ele teve esse impulso de transferir a capital de Paris para lá. Mas não se sabe exatamente de onde ele nasceu, e a língua materna dele, essas línguas elas não eram tão bem registradas na época, o latim era muito mais importante, e eu acredito que seja uma coisa como o francês antigo mesmo. Bom, Carlos Magno, a gente não sabe muito bem a relação dele com a religião quando ele era mais novo. Sabe-se que, obviamente, a religião foi passada para ele pela mãe, e que o pai e a mãe já tinham um apreço muito grande pela religião católica, tanto que o pai dele, Pepe o Moço, é quem garante os territórios papais, que é mais ou menos um embrião do que seriam os estados papais que existiriam até a reunificação italiana, em 1870. E, então, ele com certeza foi educado na religião católica. Mas, como Enardo o conheceu já nos seus 50, quase 60 anos, ele já conheceu um Carlos Magno muito mais piedoso, um Carlos Magno que ia à missa quase que 2 vezes por dia, quando a saúde permitia, ou pelo menos uma vez por dia, ou às vezes de manhã e à noite. E ele tinha uma preocupação muito grande com construção, preservação e limpeza de igrejas. Tinha que ser tudo muito impecável, tudo que tinha... Ele fazia doações generosas para essas construções, para as igrejas de forma geral, e que deu uma tradição de muita riqueza nas decorações e vestimentas, porque os francos eles já tinham essa tendência de ser tudo muito decorado, muito rico. Até as espadas deles geralmente tinham joias espalhadas por elas. E ele tinha um interesse muito grande pela liturgia e o canto. Ele não costumava muito cantar, mas ele tinha um interesse em acompanhar e saber um pouco mais sobre isso. Uma coisa também que ele fala é que Carlos Magno teve um apreço muito grande pela caridade, tanto que sempre que ele ficava sabendo que havia cristãos em outros reinos, cristãos, por exemplo, nos califados que tinham começado a surgir naquela época, com o Islã, que, embora tivesse dominado toda aquela parte do norte da África, em muitos deles ainda a população era 50% cristã, sempre que ele sabia que tinha cristãos sofrendo, que tinham cristãos precisando de alguma ajuda, ele tentava contactar, ele tentava manter essa relação amistosa com esses governos para mandar doações. Tanto que Enardo aponta que um dos motivos que Carlos Magno tinha para manter boas relações com reinos até distantes era justamente isso, poder
mandar expedições, poder mandar ajudas, poder tentar ajudar esses cristãos de alguma forma. E ele tinha uma grande admiração pela igreja de São Pedro em Roma. Ele fez doações generosas para ela, embora ele só tenha ido a Roma 4 vezes na vida. E ele tinha uma preocupação muito grande em restaurar o poder e a importância de Roma, porque o pai dele, como eu havia falado aqui, ele garantiu a questão do domínio do Papa naquela região, só que ele estava sendo muito ameaçado pela expansão dos lombardos. Tanto que depois de Carlos Magno ele faz uma expedição militar justamente para suprimir os lombardos. Carlos Magno chega a ser coroado até o rei dos lombardos e restaurar o poder do Papa naquela região. Depois, quando eu mostrar os mapas, fica mais claro isso. Bom, nos últimos dias, Carlos Magno teve uma preocupação muito grande em coroar o seu filho Luís, manter, já passar o império para ele, justamente porque de filho legítimo ele tinha 3, só que 2 morreram, sobrou só o Luís, que era o mais velho, e ele tinha muitos filhos ilegítimos. Então ele tinha medo que algum aventureiro pudesse assumir o trono. Então ele já faz essa coroação de uma maneira mais precoce, ele faz um extenso testamento, já deixando tudo para as pessoas específicas, alguma coisa para as filhas, muita coisa para o filho Luís, mas o império mesmo fica todo para o Luís Piedoso. E a questão da morte dele, ele teve um agravamento das febres que ele tinha periodicamente, a condição de saúde dele piorou. Uma coisa muito curiosa é que o Enado ele já cita que provavelmente Carlos Magno teve uma pleurite. Ele até fala que isso aqui, ele fala assim, isso é um termo que os gregos usam, tanto porque na época, ali mais para o sul da Itália, tinha aquela escola de medicina, escola de Salerno, e eles já estudavam algumas coisas, e ele cita que provavelmente Carlos Magno, no final de sua vida, teve uma pleurite, que é a inflamação da pleura, que é a membrana que reveste nossos pulmões. Bom, agora que eu terminei de abordar todo o livro, eu queria falar um pouco para vocês sobre algumas obras de arte do Renascimento carolíngio. Essa primeira imagem aqui à esquerda é São João Evangelista. Vocês podem ver que é um São João bem romanizado. Ele está com uma toga, do lado tem pilastras, tem um arco. Essa cortina já é apontada como uma inovação carolíngia da época da arte. E no livro que está em mãos, vocês podem ver que está, aqui não dá para ver, mas está escrito: em princípio era o verbo, no princípio era o verbo, o início do Evangelho de João. E acima dele tem uma águia, que é o animal que geralmente o representa. E mais em cima, um pouco degradado, tem uma inscrição aqui em latim, algo como more volans aquile, verbo petet astra ioris. Como um voo de uma águia, João alcança os céus, os astros com sua palavra, que é uma citação de um poeta cristão do século V Cedúlios, de um poema dele chamado Canção Pascual. Então isso marca muito aqui, aqui a gente vê vários elementos que identificam o período carolíngio como um renascimento mesmo, toda essa estrutura romana, tentando voltar pelo menos para o lado mais cristão do Império Romano, e os poetas mais para o fim do Império Romano. E aqui é uma imagem, não dá para reconhecer tanto, porque a gente já está acostumado com nossas imagens mais do século XI, mais de Renascimento, mas é uma imagem da Virgem Maria. E essa haste que ela segura é para indicar provavelmente que seria a Anunciação, e ela está com um manto de combate. E isso é apontado como uma coisa muito interessante, porque seria uma das únicas imagens do período, ou talvez até do cristianismo, que você tem a Virgem Maria como se ela estivesse no momento da Anunciação, e também uma figura da igreja militante, por conta da vestimenta de combate. Aqui nós temos um balde que era usado para portar água benta no período. Ele é todo detalhado com algumas cenas da Paixão de Cristo. Ali à esquerda, mais para cima e à esquerda, tem a crucificação. À direita, a traição de Judas.
Embaixo temos a batismo de Jesus Cristo por João Batista. E à direita eu não consigo identificar bem, eu acredito que seja alguma coisa da Anunciação, mas eu não. Parece um anjo, mas eu não consegui identificar muito bem. E aqui tem uma das obras que dizem que é a mais valiosa do período do Império Carolíngio, que sobrou, que são os Evangelhos de Lindau, que basicamente o texto são os 4 evangelhos em latim, com comentários, alguns adendos, e ele é todo decorado com pérolas, com gemas, vocês podem ver, ele é muito bonito. Por dentro dele também depois foram adicionadas algumas sedas que vieram da Pérsia, dos países árabes, que vieram do Império Bizantino também. Então ele tem um pouco de cada lugar. É uma coisa bem relíquia mesmo, que hoje está em Nova York, no Museu Morgan. Tanto aqui é um outro ângulo, dá para ver um pouco melhor. E aqui dá para ver como é que ele é bastante decorado, representa muito bem o que eu tinha falado antes da questão que Carlos Magno tinha com apreço por decoração, por detalhe. Aqui nós temos uma placa que relata o momento daquela passagem bíblica do Evangelho de Lucas de Emaús, que eles estão a caminho de Emaús, encontram com Jesus Cristo, mas não reconhecem, e depois na cidade, durante o jantar, durante uma ceia, um jantar, ele se revela a eles. Aqui é uma imagem mostrando não uma passagem bíblica, mas uma espécie de simbolismo, uma espécie de metáfora, que é Jesus Cristo passando o seu manto para os apóstolos, que é como se ele estivesse passando a sua missão apostólica para eles, no início do cristianismo, que é uma coisa que não tem muita fonte bíblica, mas tradicionalmente tinha essa simbologia, o manto. Bom, aqui é a Capela Palaciana, em Arnhem, que é a única coisa que sobrou do Palácio de Carlos Magno, porque depois de Carlos Magno vem o Sacro Império Romano Germânico, vem a dinastia otaniana, muita coisa muda, mas essa capela é preservada, tanto que aí tem os restos de Carlos Magno. Você esteve lá, né, Carlos Magno? Você quer falar alguma coisa? Não? Não, sim. Eu estou dizendo também teve, mas é muito bonito. Assim, É que você impressionante. Muito bonito, muito detalhe mesmo. É coincidência ter essa palestra, eu devia ter assistido antes de ir. E aqui eu coloquei a espada de Carlos Magno, que na verdade ela não é mencionada em nenhuma fonte histórica, e ela é mencionada só na Canção de Rolando, que é um épico sobre uma das expedições militares do Império Carolíngio, que é a espada joiosa. E ela foi usada sempre para a coroação dos reis franceses. Mas a primeira vez o relato histórico dela é mais ou menos de 1130, alguma coisa do tipo, bem depois da morte de Carlos Magno. Então não há referência histórica. Mas ela foi usada até o fim, até a Revolução Francesa. Tanto que eu trouxe aqui, ó, Luís XIV está com ela na Bahia. Bom, eu trouxe um vídeo mostrando todo a evolução do Império Carolíngio, mas antes eu queria mostrar 2 mapas. E aqui nós temos, quanto mais escuro, é mais antigo. Então nós temos os territórios iniciais dos francos, em 481. Nós temos um pouco ali a questão da Suábia, que foi conquista do rei Clovis, que foi um grande rei franco. Ele é muito famoso porque ele era casado com Santa Clotilde, e ela que o converteu para o catolicismo. Tanto que é daí que vem essa noção que nós temos que a França seria a primeira filha da igreja, porque foi a primeira a aderir, a primeira a defender a igreja contra os pagãos ou contra doutrinas cristãs que já estavam mais degradadas, como os arianos. E depois, o verde mais claro é tudo que Carlos Magno conquistou, sendo que quase que já não é verde, mas aqui para o leste, são territórios que ele conquistou, mas não consolidou tanto, são territórios dependentes. Então, Carlos Magno, de certa forma, ele pegou o Império Carolíngio num tamanho e entregou no dobro. Bom, aqui é o Império Carolíngio, o Império Franco, comparado com outros impérios da época.
Nós temos o que eu tinha comentado, o Império Bizantino fazendo fronteira com ele no sul da Itália. Temos o Império que depois foi englobado pelo Império Bizantino, o Império Búlgaro, que é dali que onde saiu toda a liturgia eslava, tanto que mesmo hoje na Rússia, na Igreja Ortodoxa Russa, eles ainda usam o eslavônico, que era uma língua que foi cultivada ali no Império Búlgaro. E nós temos também o Emirado de Córdoba, que ali já é terra no poder dos árabes muçulmanos, que é uma coisa muito impressionante, porque esse Emirado de Córdoba ele foi estabelecido em 710. E a gente lembra que Maomé morreu em 632, então em menos de 80 anos eles conseguiram dominar todo o norte da África, invadir a Espanha e já fazer confronto ali com o Império Franco. Vou colocar um vídeo aqui. Aí esse vídeo, gente, é mostrando ano após ano a evolução do Império. Clóvis, como eu havia falado, várias divisões que ocorreram depois. Bom, aqui já está mostrando a expansão na época do pai de Carlos Magno, Pétrio, o moço. Aqui como foi entregue, tanto para Carlos Magno e Carlomagno, que inicialmente era um império conjunto. Depois, com a morte de Carlomagno, Carlos Magno ele herda o império todo. Já agora Carlos Magno. Aqui já mostra, em 775, Carlos Magno ele marchou através dos Alpes e ele foi até Roma para restaurar o poder do Papa Adriano, que na época estava sendo muito ameaçado pelos lombardos. Como eu já havia mostrado, os lombardos eles tinham um ódio por Carlos Magno, porque ele se divorciou de uma princesa lombarda. E o irmão dele era bem mais próximo dos lombardos, tanto que especula-se que se o Carlomagno não tivesse morrido, provavelmente teria ocorrido uma guerra entre Carlomagno e Carlos Magno. E ele faz essa campanha, atravessa os Alpes com uma velocidade muito grande, ele e o tio dele, e consegue dominar toda aquela parte da Itália. Aqui já mostrando a expansão que ele teve para o leste, que foi uma campanha contra os saxões, que era um povo ainda pagão. Essa campanha é muito importante porque ela é um dos primeiros exemplos que a gente tem documentado com leis e tudo de uma conversão forçada. Carlos Magno simplesmente falou que ou converte para o cristianismo ou morre. Ele colocou em lei mesmo que quem debochasse do cristianismo, quem se negasse a se batizar, quem jurasse a fé e começasse a praticar rituais pagãos, nem que seja dentro de casa, seria assassinado. Tanto que no massacre ele matou mais de 4.000 pessoas. E aqui também, uma coisa que, ali mais ou menos ali no norte da Espanha, isso aí foi uma expansão militar, que foi a expansão de Rolando, que era sobrinho de Carlos Magno e seu paladino. E essa foi uma expansão que eles começaram a invadir ali a Península Ibérica, e no retorno eles foram pegos numa emboscada pelos bascos, que é um povo que vive ali na região. Na época já tinha algum apreço pelo cristianismo, não se sabe muito bem definir quando os bascos se tornaram cristãos, e eles fazem essa emboscada e capturam e matam Rolando e todos os seus soldados. E essa expedição de Rolando é muito importante porque na época das cruzadas ela serve de base para fazer o eco da canção de Rolando, que eu comentei um pouco atrás.
que basicamente conta essa história. Só que, curiosamente, em vez dos bascos, são os muçulmanos. Porque, na época, no contexto das cruzadas, a obra foi muito usada como propaganda para estimular os cruzados. Em vez dos bascos fazendo emboscada e pegando, rolando, e os outros cavaleiros, na verdade, ele captura, na verdade, são os muçulmanos. Essa troca. Já havia se passado 200 anos, ninguém se lembrava mais direito, então só um detalhe, né? Isso, exatamente. Tem um erro nesse vídeo, bem lembrado. Está com capital Paris, mas na verdade seria Arles, que ele muda a capital e faz todo um esforço ali. Ali já é Carlos Magno se expandindo mais ou menos ali para onde seria a Dinamarca. Aqui é o Império no final, quando foi entregue para Luís. E essa expansão mais em cor mais clara é uma expansão quando Carlos Magno derrotou os hunos. Tanto que Enardo no livro ele cita que foi uma campanha que eles lucraram muito, porque os hunos eles tinham um hábito de... Eles eram considerados um povo muito inferior, porque eles tinham um hábito de pilhagem e de violência quando eles invadiam outros reinos, outros povos e aldeias, de muita agressividade. E tanto que eles conseguiram tirar muitas coisas dos hunos e levar para o Império Carolíngio, que gerou um enriquecimento muito grande. E Enardo ele cita que Carlos Magno tirou de maneira justa o que os hunos tinham roubado de maneira injusta. Ele cita exatamente isso. Aqui vai mostrando... Interessante nesse mapa. Oi? Interessante nesse mapa, a Bretanha está excluída do império dele. Ah, sim. Ou ele não menciona, parece que houve algumas tentativas de campanhas militares. Eu não sei se agora é um erro do mapa, mas ele chegou a ter um domínio na Bretanha, sim. Eu acho que não chegou Ele a ser... estava tão perto de Arles, né? Mas ali está... Está mais embaixo. Sim. A Bretanha ela aponta. É a ponta da Bretanha, não, é bem um pouco distante, porque ele tem a França e a África. Isso. E aí já mostra como o Império, quando na época que Luís recebeu o Império, e ele não expandiu praticamente nenhuma fronteira. Foi um período de total estagnação. Um período de estagnação que logo levou a uma guerra civil. É estranho, A divisão, questão de herdeiros. E aqui é mostrado esse Tratado de Verdun, que seria, muitos historiadores consideram o Tratado de Verdun sobre o que realmente fundou o que seria a situação de hoje, o que é a Alemanha, o que é a França. Saiu de guerra conquistador e era monge. Bom, era isso que eu tinha para passar. Espero que, até para quem já conhecia bastante sobre Carlos Magno, tenha adicionado alguma coisa. Espero que eu não tenha gostado. Muito